Depois de tanto tempo assistindo Chaves e Chapolin, a gente já tá tão acostumado com todas as histórias que rolam por ali que a gente acaba nem reparando se tem um erro ou outro. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. E a gente já falou sobre erros de gravação, erros de dublagem, algumas incoerências que acontecem, mas a gente nunca dedicou um espaço para falar sobre erros de roteiro. Bom, até hoje. Então se pergunte com quantos ovos se faz um bolo e vem com a gente. Quando o assunto é falha de roteiro, tem um episódio que se destaca. Você sabe onde é a confeitaria da praça? Sim, é na praça. Você vai lá e compra um bolo, o melhor e mais saboroso de todos. O bolo de 79 até que tem uma premissa bem interessante. E esse episódio aqui, na verdade, eu já comentei no canal há muito tempo. Por isso eu achei interessante trazer de novo pra gente analisar. Para agradar o mestre linguiça, Dona Florinda lhe promete um bolo. Porém, por falta de tempo, a valentona do 14 pede para que o Chaves vá comprá-lo em outro lugar. E para não decepcionar o professor, então rola toda uma estratégia. Vamos fingir que a Dona Florinda que fez isso mesmo. O importante é que não conte ao professor Girafales, tá? Vai dizer que foi a senhora que fez? Sim. Ela só não esperava que o professor Girafales fosse aparecer no restaurante antes do Chaves chegar com a encomenda. Não me disse que ia voltar só dentro de uma hora? Sim, mas achei melhor acompanhar o processo de confecção do bolo. E aí vem uma outra parte do plano, sair de cena com o mestre linguiça para que ele e o Chaves não se cruzassem. Poderia me acompanhar até a banca de jornais ali na esquina? Eu pretendo comprar algumas revistas. Os pombinhos saem, o Chaves chega e no final das contas ninguém esperava que fosse acontecer isso aqui. O bolo vai ter conserto? Eu acho que não, porque ele caiu dentro... As crianças até tentam improvisar, tentam fazer um novo bolo por ali e tudo dá errado. E no final, nada feliz, professor Girafales fica sem o bolo, mas o Chaves faz uma revelação bem surpreendente. Mas que fique claro que eu não contei ao professor Girafales que a senhora me mandou ir comprar o bolo na confeitaria, não é? E também que eu não contei para a Dona Florinda que o senhor estava na confeitaria e viu quando eu comprei o bolo. Sei, Chaves, sim. Isso que eu chamo de um bom plot twist. Aliás, em Chaves tem vários. Tem muitas histórias que são resolvidas nos últimos segundos, às vezes com uma ou duas falas. São bem pontuais, assim, só uma invertida. Dá até pra fazer vídeo sobre isso se você quiser. Mas no caso é um baita plot twist. O problema é que ele não faz sentido nenhum. É sério? Pensa só comigo, entre o Chaves sair do restaurante e o professor chegar, não tem como eles terem se cruzado. Muito menos em uma confeitaria que ficava longe do restaurante. É sério, entre a saída do Chaves e a chegada do professor no restaurante, passam-se apenas 15 segundos e não tem qualquer passagem de tempo ou transição na tela. São 15 segundos diretos. Então, como o mestre linguiça teria encontrado Chaves, conversado com ele, sei lá mais o que? Não tem como. O que é uma pena, porque a quebra de expectativa no final do episódio é muito boa. O problema é só um roteiro mesmo. E a continuidade também não era o forte dos nossos amigos mexicanos. Em O Vendedor de Balões, a Dona Florinda dá um baita fora com o Sr. Barriga. A senhora ouviu isso? Me confundir com um balão? Ah, não ligue pra isso, Sr. Barriga. Sabe que as crianças se deixam levar pelas aparências. Com licença. Para se livrar da saia justa, ela vai em direção à entrada da vila, dando a entender que estava indo para a rua para fazer qualquer coisa. E nesse intervalo de tempo, o Chaves faz o seu Madruga perder todos os seus balões. O balão do Kiko estava ali, então eu ia espetar ele assim. O Tripa Escorrida só não contava que, depois de perder toda a sua mercadoria, o Bochechudo faria isso. Obrigado, mamãe. Olha, minha mãe me deu todo esse dinheiro para que eu pudesse comprar do senhor todos os seus balões. Outro plot também interessante, muito bom. Esse episódio é muito divertido, inclusive. Pouco falado no canal, pouco lembrado pelos fãs, mas é ótimo. O problema
Aqui também não tem sentido. De novo? Como é possível ver no início da cena, o Kiko sai de casa agradecendo a sua mãe. Obrigado, mamãe. O que não teria problema algum se, no momento que ele estivesse saindo de casa, a sua mamãezinha querida estivesse lá. Só que lembra que ela saiu e ela foi lá pra rua? E dali em diante não tem nenhuma passagem de tempo, não tem nenhuma transição, a dona Florinda não volta para sua casa, então com quem o Kiko estava falando na hora que saiu da sua casa? Um fantasma? E por falar nisso, bora comentar sobre o fantasma da vila. Nesse episódio, o Chaves está brincando no pátio quando recepciona o dono do cortiço daquele jeitinho carinhoso de sempre. E agora o grande campeão vai dar uma cortada e ele... O Sr. Barriga sente a pancada, cai no chão e fica ali imóvel. Então as crianças chegam para acudi-lo. Chaves! Que? Você matou ele! E o diagnóstico é Mortinho da Silva. O cara não se mexe. E muita gente não gosta muito desse episódio por conta dessa cena. Tem uma galera que ficou traumatizada na infância porque acreditou que o seu Barriga tinha morrido mesmo. Mas não, é claro que não. Logo que o seu Madruga chega, tudo fica claro. Era só uma encenação. Estou me fazendo de morto. Bom, e pra quê? Para assustar o Chaves, entende? Mas por quê? Para lhe dar uma lição. Ele sempre me recebe com um golpe. Então o Zenon se esconde na casa do seu inquilino caloteiro, pega um lençol emprestado e parte assustar o garoto. Perdoa, mas eu insisto que é um susto muito grande para se dar no Chaves, Sr. Barriga. Basta! Isso vai lhe servir de lição. Ou melhor, ele fica horas e horas na casa do seu Madruga até cair a noite e aí sim ele poder dar um susto no Chavinho. E tem algo aqui que eu não consigo conceber. Como a casa do seu Madruga é bem pequenininha, o próprio seu Madruga fala disso em vários momentos, a gente sabe que tem poucos cenários, poucos ambientes e coisa do tipo. Como, durante todo esse tempo que o Zenon ficou escondido por ali, ele não encontrou a Chiquinha? Lembrando que a Chiquinha é uma criança que sempre estava ali na vila e ela voltava para casa o tempo inteiro, isso acontece com muita frequência em tudo quanto é episódio. Então assim, por tantas e tantas horas, ela não voltou em nenhum momento, ou se ela voltou, ela não cruzou com sua barriga. Onde ele ficou escondido? No banheiro. Essa é uma leve ponta solta, porque a Chiquinha, pelo comportamento que a gente sabe que ela tem, sempre entra e sai de casa, aquela coisa toda, sempre rola aquelas brincadeiras. Por horas ela teria visto o Sr. Barriga e ela acreditava que o Sr. Barriga estava morto. Como assim? Ela não voltaria para casa e ficaria com medo ou falaria com seu pai ou qualquer outra coisa do tipo. Mas também, devo ser sincero, que aqui eu tô sendo bem chato, né? A gente tá indo no detalhe do detalhe do detalhe e até cabe argumentar. Ah, mas sua barriga se enfiou no banheiro. Ah, mas acho que podia ser férias, ela tava brincando na rua o dia inteiro, o final de semana, qualquer outra coisa. Cabe argumentar? Cabe. Mas é coisa pra gente pensar. A verdade é que isso aqui funciona muito mais como um exercício de imaginação do que qualquer outra coisa. A verdade mesmo, a gente nunca vai saber o que aconteceu nesse meio tempo. Mas que droga! Mas se você tá achando que só em Chaves tem uns roteiros meio duvidosos, umas coisas aqui e ali mal resolvidas, engano seu. Em Chapolin também tem umas coisas meio sem pé nem cabeça. É o Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia. Siga meus voos. No episódio A Volta do Super Sam, o Polegar Vermelho e o nosso Tio Sam às avessas enfrentam o delinquente Poucas Trancas, o terror da Barra Funda. Não acredita? Não acredita? Não acreditar. Você quer me enganar. Não acreditar. E não é que conseguem? Aos trancos e barrancos, eles derrotam o bandido e ainda libertam os seus reféns, digamos assim. Foi Super Sam que prendeu o Poucas Trancas, mas eu fiz o trabalho mais difícil, porque eu pus vocês em liberdade quando estavam trancados lá no armário. Sabe, eu ainda não entendo como você pôde nos tirar do armário. Você me disse que o Poucas Trancas nos fechou a chave e depois você engoliu a chave. Bom, uma das maiores virtudes do homem é saber esperar. O panorama geral é... A Florinda da mesa diz que o Poucas Trancas os prendeu em um armário e o Chapolin teria engolido as chaves. Daniel, solta a cena aí de novo. Você me disse que o Poucas Trancas nos fechou a chave e depois você engoliu a chave. Tá, mas será que foi isso mesmo? Nada melhor que um flashback da cena.
Na verdade, quem engoliu as chaves foi o Poucas Trancas e não o Chapolin. Logo, a fala da Florinda fica sem sentido também. Na dúvida, bora ver como é no idioma original? Tu me dijiste que el Poucas Trancas nos encerrou com llave e se tragou a llave? Ora, se o erro não é da nossa queridíssima dublagem brasileira, né? Pro tradutor que fez esse trabalho aí, eu só tenho uma coisa a dizer. Burro! É claro que eu tô brincando, Vila do Chaves é só amor. Mas uma coisa é fato, até daria pra colocar essa cena na nossa série de vídeos de erros de dublagem, que a gente já fez aqui no canal. Vou deixar link aqui pra você assistir também, tá no card, tá na descrição, fica em todo canto. Mas eu achei interessante trazer nesse vídeo aqui, porque é legal a gente reparar numa coisa. Por mais que o erro não seja do roteiro original, quem assiste em português fica um pouco perdido nesse momento por conta do roteiro traduzido. Faz sentido? De qualquer forma, eu achei legal comentar aqui porque é uma cena curiosa, no mínimo. E eu já vou aproveitar para lançar a palavra-chave porque eu quero saber de você. Tem alguma cena de Chaves, Chapolin ou até de Chespirito, de qualquer outra criação do Roberto Gomes Bolenzo, que você assiste e fala: isso aqui me deixa com uma pulga atrás da orelha. Será mesmo que tá tudo certo? Será que era pra acontecer isso mesmo? Vocês entenderam? Porque eu não. Vai pensando aí, comenta, deixa uma mensagem bonita, bem bonita, porque com os comentários de vocês a gente prepara outros vídeos. É para isso que funciona a palavra-chave, pra gente bater um papo, para conhecer vocês, para que vocês ajudem o Vila a criar vídeos, temas. Cara, vocês dão umas ideias assim maravilhosas, de verdade. E enquanto isso eu vou falar sobre outro erro que esse aqui pra mim é o mais absurdo de todos, disparado. Buenos días. ¿Qué quieren de buenos? Caray, doña Florinda, a usted no se le quita el mal genio ni durante las fiestas de fin de año. Esse é o sketch depois do Ano Novo, de 84, e o pátio tá todo bagunçado, tem um monte de coisa jogada por ali, e a bruxa do 71 pede ajuda ao Chaves. ¿Te quieres ganar 10 pesos? Sí, ¿a quién tengo que matar? O garoto se encarrega de varrer o cortiço, mas encontra um obstáculo no caminho. ¿Estos cajones que están haciendo aquí? Bueno, pues están estorbando. Ah, ya sé que están haciendo estos cajones aquí. ¿Qué? Están estorbando. E ao longo da história, os caixotes ficam por ali, atrapalhando a passagem de todo mundo. E o Chaves não sabe muito como resolver. Não sabe se leva para um lado, não sabe se leva para o outro, não sabe se leva para outro pátio, uma bagunça. Mas o trabalho segue pago. Pero además, para que veas que ni me dé envidia, porque yo tengo 10 pesos que me regaló la bruja del 71 por barrer el patio. Até que, de tanto Chaves adiar essa limpeza, acontece isso. Logo tá feita a confusão. Os velhinhos ficam ali atirados no chão e sabe quem acaba cobrando o Chaves pelo serviço? ¡Chavo! ¿No quedamos en que ibas a levantar todas las porquerías que hay en el piso? É uma boa piada, clássica, mas convenhamos, só faria sentido se fosse a Dona Florinda que tivesse pedido o favor ao Chaves ou ao menos tivesse encontrado o garoto em algum momento do sketch, o que não aconteceu. Lembrando, quem fez o acordo foi a Dona Clotilde. No tienes que matar a nadie. Mira, lo único que tienes que hacer es levantar todos los escombros que hay en el patio. E eu fico me perguntando o seguinte, no roteiro, isso pode passar, beleza, tá datilografando ali a ideia, uma trabalheira. Só que depois, todos os atores ensaiavam esse roteiro, o diretor fazia todas as marcações, tinha o pessoal fazendo cortes de câmera, tinha o pessoal operando as câmeras, tinha a produção toda por ali, tinha estagiário. Como ninguém percebeu isso, ele levantou a mão e falou: gente, tá meio errado isso aí, não? A Dona Florinda apareceu no final cobrando isso? Não era ela, era a Dona Clotilde? Ninguém pensou nisso. Seja como for, o episódio é legal, mesmo com esses pequenos buracos a gente consegue achar graça. Chaves é maravilhoso, nem preciso ficar repetindo aqui. E principalmente essa parte que eu falei de graça, tem em todo momento. Até mesmo eles achavam graça em tudo.
Tem cena que a produção não consegue segurar o riso e só fica ainda melhor. Uma pena que a gente não ouviu tanta coisa disso na dublagem brasileira, né? Mas para sua sorte, o Vila do Chaves está aqui e tem vídeo aqui do lado na sua mãozinha para você clicar, assistir e ver um monte de cenas maravilhosas da produção rindo, o pessoal gargalhando, o pessoal não se aguentou e você vai conhecer um monte de coisas que você nunca viu. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. 2 do 2 Shopping.